Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Quantos estão felizes aqui hoje? Então fala para o irmão que está ao lado, fala para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aleluia. Irmãos, para a glória de Deus, a palavra do Senhor diz que quando alguém se arrepende, se converte, aquele que crer, e batizado é salvo. O batismo ele não salva, mas o batismo ele é uma constatação que alguém creu em Jesus, que alguém decidiu por Jesus. Então aqueles que crer em Jesus, eles decidem batizar, amém? E é uma fé, uma declaração pública para a igreja, para o mundo espiritual, que a pessoa decidiu pelo Senhor. E na Igreja Videira nós damos a primazia, a honra dos líderes de célula batizarem os irmãos da sua célula, tanto com os juvenis, os jovens, os adultos, e para a glória de Deus, hoje é o batismo da Carla, aleluia. Já foi trocar de roupa e o Lucas estará batizando ela para a glória de Deus, aleluia. É o segundo esse ano, Lucas? Para a glória de Deus. Vai ser muito mais também. E vai crescer e todo ano teremos vários batismos para a glória de Deus. Aleluia. O meu coração anseia para que o último domingo do mês tenha alguém batizando. 12 por ano para a glória do Senhor. Aleluia. Todo ano ter batismo, que poderoso. Amém. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. A palavra estará disponível amanhã para os irmãos ouvi-la, compartilhar com seus amigos. Faça isso, inscreva no nosso canal no YouTube se você não é inscrito. Igreja Videira Itaúna Oficial. Escreve lá, tem mais de 100 palavras lá disponíveis para a glória do Senhor. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, nós vemos Jesus conversando com um fariseu. O Daí falou que do fariseu, aqui tinha um fariseu muito conhecido, era o principal deles, chamado Nicodemos, um mestre da lei que conhecia todo o Velho Testamento, era um professor da lei, mas tinha algo básico que nós só conseguimos entender espiritualmente, amém? Eu oro para que nesta noite seus olhos venham ser abertos, que seu coração venha ser incendiado, que o Senhor venha reacender a chama do Espírito no seu coração, porque o Senhor te chamou para fazer obras maiores, aleluia. Então diz assim a palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. E a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. E aí, olha que tremendo. Não te admires de eu te dizer isso. Ou seja, não fique vislumbrado, porque isso é muito básico. Não acha que isso é algo extraordinário, porque isso é o início da fé. É importante, te importa nascer de novo. O maior de todos os milagres que você pode experimentar, de toda a palavra de Deus, não é curar um cego de nascença. O maior milagre não é ressuscitar o morto de 3 dias, no caso de Lázaro.
O maior milagre não é paralíticos levantarem, por mais que isso é um grande milagre, nós ansiamos por isso. Mas o maior milagre na vida de alguém é o novo nascimento. Nós costumamos dizer, um jargão crentez, que nós aceitamos Jesus. E nós perguntamos, você aceita Jesus? Porque é a maneira que nós conseguimos hoje perceber se a pessoa de fato foi salva, se ela teve revelação. Mas antigamente não tinha essa frase, você aceita Jesus. Porque a salvação, ela é um processo. A salvação não sabia dizer qual dia exatamente, mas era um processo. Algumas pessoas duravam alguns dias, outros uma semana. Alguns tinham uma experiência poderosa com Deus e ia tendo revelação aos poucos. Porque a salvação, ela é impossível para um homem natural. Foi o Senhor que nos aceitou, não fomos nós que o aceitamos. Nós éramos como cegos, mudos e surdos. Todos nós, uma grande multidão, andando em direção ao abismo. Alguns não teve tempo, caiu pelo precipício. Mas eu e você, nós que estamos aqui, temos a oportunidade de ter nossos olhos abertos, de voltarmos a ouvir, porque ninguém poderia nos chamar, porque nós éramos surdos. Ninguém poderia falar que tinha um abismo à frente, porque ninguém chegou a ver esse abismo. Assim é um homem sem Deus, ele está caminhando a um abismo profundo, que é a morte eterna, uma vida eterna sem Jesus. Eles não conseguem perceber porque eles estão cegos. Eles não podem se salvar por eles mesmos. Nós não podíamos nos salvar. Foi Ele que veio ao nosso encontro, nos pegou pela mão e disse: meu filho, você está indo para o caminho errado. Agora vem comigo para a vida eterna. Eu vou te conduzir à vida eterna. Ele veio ao nosso encontro porque Ele nos amou, pela graça. Não foi porque nós fizemos algo bom. Não foi porque nós agradamos a Deus. É porque Ele nos amou primeiro. Ele veio a minha e a sua direção, nos pegou pela mão e disse: você será meu filho, e eu estarei com você para sempre. Nada nem ninguém pode separar das minhas mãos. E nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem largura poderá te afastar você do meu amor, diz o Senhor. Então nós fomos laçados com Ele em laços de amor inseparáveis. Aqueles que nasceram de novo passou a ser um só com o Senhor Jesus. Para sempre Ele pertence ao Senhor. Aleluia. Pensa quão maravilhoso é isso. Eu fico pensando às vezes porque o diabo quer tirar do nosso coração a alegria da salvação. Mas eu parei para pensar esses dias. Ele fez um caminho para mim que eu não poderia ir. Eu estava indo para o abismo, mas Ele me amou tanto que me salvou. Hoje eu pertenço ao Senhor para sempre. E não há pecado, não há ninguém que pode me afastar dEle. Eu sou dEle para sempre. Você pertence ao Senhor para sempre, amém? Então a primeira coisa que nós vemos, algo extraordinário aqui. O Senhor nos fez um homem que constitui 3 partes. Nós estávamos no Éden, junto com Adão, em Adão. Mas uma vez que o pecado entrou, Adão passou agora a ter a morte eterna. Claro, ele viveu 900 anos, mas ele morreu espiritualmente. E a partir daquele dia foi o maior desastre que poderia ter acontecido. A pior coisa que aconteceu foi o pecado ter entrado na humanidade. Desde então, todos que nasciam na descendência de Adão já nascem em pecado. Todos os homens já nascem condenados à morte eterna. Essa é a realidade dos homens sem Deus. Eles já estão condenados. Mas uma vez que nós anunciamos para eles as boas notícias,
que há perdão, que há salvação, e se ele crer na obra da cruz, e se ele crer com o seu coração e confessar com a sua boca, como diz Romanos 10, 9, ele é salvo. Como diz Efésios 2:8, porque a salvação, ela é pela graça mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras das quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, porque nós somos salvos, agora as boas obras nos acompanhem. E o propósito eterno de Deus, algo mais importante na sua vida, é você todos os dias ser mais parecido com Jesus. Este é o propósito eterno, sermos transformados à imagem e semelhança dele. E todas as coisas, todos os problemas, crises, angústias, aflições, tudo está cooperando para o nosso bem. Deus, ele é especialista em usar problemas que eram contra nós, algo ruim. Deus transforma isso para nós sermos transformados. Tudo que está acontecendo com você, Deus está usando para transformar você, para que você pareça com Jesus. Aleluia. Então quanto mais nós amarmos a palavra de Deus, quanto mais cheios do Espírito nós formos, mais rápido será essa transformação. Fala para o irmão do seu lado, fala para ele: meu irmão, eu estou em obras, tenha paciência. Já viu quando você vai em algum trânsito, em algum lugar, tem placas assim, olha, esse trecho está em obras. Você está em obras, amém? Então o Senhor, ele nos fez ser, alguém que tem 3 partes. Então você é um espírito que possui uma alma e habita um corpo. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então Deus quer que você se santifique no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Ele fala: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do Senhor Jesus. Então Deus está trabalhando em nós para que quando acontecer a vinda de Jesus, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo sejam íntegros, irrepreensíveis, sejam conservados para que nós encontremos com Ele e recebemos uma grande recompensa. Amém? Então a salvação, ela é um processo, e a salvação, ela acontece em 3 níveis. A salvação acontece no seu espírito, a salvação acontece na sua alma, e ela vai acontecer no seu corpo. Percebe que é um processo? Primeiro no espírito. Nosso espírito, quando Adão pecou, Adão morreu. Nós nascemos mortos para com Deus. É por isso que o homem sem Deus, ele não consegue perceber nada. Por exemplo, aqui tem um aparelho na mesa de som, via sinal, assim também como tem um roteador aqui, e tem um aparelho no seu smartphone que consegue captar aqui o sinal do Wi-Fi, que consegue transmitir, receber dados e transmitir dados, não é assim? Assim também como esse microfone, as caixas aqui amplificam a minha voz, mas tem um aparelho aqui dentro que se comunica com outro aparelho, e aí agora tem expressão. Minha voz, ela consegue atingir a todos que estão aqui. Assim também Deus, ele é espírito. E esse aparelho para receber, contactar Deus, que o nosso espírito estava morto, estava apagado. Você não vê Deus, você não sente, você não percebe. A não ser que você tenha um espírito novo. Agora eu estou apto para sentir Deus, para ouvir Deus, para transmitir Deus para as pessoas. Agora, porque eu nasci de novo, o meu espírito consegue contactar, perceber, sentir o Espírito Santo.
E através dessa conexão, eu sou transformado. Eu conheço a Deus, eu ouço a Deus. Aleluia! Então o novo nascimento acontece no Espírito. A partir do momento que nós temos revelação da obra da cruz e entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso espírito que estava morto passa a ter vida e Deus passa a morar dentro de nós. Olha que extraordinário isso. Olha que poderoso. Deus passa a habitar dentro de nós. Já parou para imaginar as implicações do quão poderoso é essa verdade? Que aonde você vai, você leva Deus com você. Aonde você vai, Deus está indo junto. Só que Ele está fluindo em mim ou Ele está apagado em mim? É o que a palavra de Deus disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que está em vós. Ou não apagueis o Espírito. Quando eu vivo uma vida cheia do Espírito, Deus vai viver através de mim agora. As pessoas vão perceber quando eu falar, porque Deus está falando através da minha boca. As pessoas vão perceber o meu olhar, porque o meu olhar expressa o olhar de Jesus. As pessoas vão perceber o seu coração, porque o seu coração foi transformado e está sendo transformado a semelhante coração de Jesus. Aleluia! E aí então nós somos expressão de Cristo aqui. Este é o propósito de Deus. É sermos salvos para transmitir Jesus às pessoas, para sermos tal qual Ele é. Aleluia! Então por isso que a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter revelação, é entender, é entregarmos a nossa vida ao Senhor. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje. Fala: Senhor, vem morar no meu coração. Eu entrego a minha vida a Ti. O Senhor é o dono da minha vida. Me guia neste novo e vivo caminho. Eu entrego o meu coração, a minha alma, e eu te entrego e te aceito como o único suficiente Salvador da minha vida. Neste momento, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Quando o seu espírito nasce, tudo muda. Seus olhos se abrem. O pecado que produzia cor, sabor, que trazia uma falsa alegria, agora você passa a enojá-lo. O mundo que parecia ser tão colorido e entusiasmado, para você agora as coisas do mundo passam a ficar sem graça, porque a única coisa que te satisfaz é a vida de Deus. Aleluia! Você não serve para mais nada. Esses dias eu estava falando com o irmão e perguntou: pastor, o senhor não pensa em desistir? Eu falei: penso, já pensei. E às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade. Tem dia que dá vontade de ir embora. A vontade passa, poucos minutos, porque eu não sirvo para outra coisa. A minha vida é esta. Se eu não cumprir o propósito de Deus, que é cuidar de vidas, o Senhor pode me levar, porque acabou, me deu sentido. Ah, mas seu filho que vai nascer, sua esposa, eu alegro muito com isso. Muito, é minha vida, sou minha vida. Meu filho vai nascer semana que vem, mês que vem, né? Estou até adiantando aqui. Semana que vem começa o novo mês, né? Então, mas minha vida vai ficar sem graça. O propósito de Deus nos preenche, nos completa, porque Deus me criou para esse propósito. Todo mundo tem filho, a maioria tem, pode ter. Muitos casam, muitos têm filho, mas vive angustiado, sem propósito, sem alegria. Somente algo que é eterno pode trazer satisfação para nós. Não serei diferente de alguém por ter filhos e ser casado. Mas agora eu cuidar da ovelha do Senhor, eu cumprir o propósito de Deus, eu serei conhecido nos céus. Porque este é o propósito eterno de Deus. Fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Mas o segundo passo é a nossa transformação da alma. Talvez alguém que se converte com 40 anos, 50 anos, eu me converti aos 15 anos. Nós tivemos uma bagagem de muitos anos, informações, fortalezas na mente, sofismas, pensamentos errados. Foi construído em nós um caráter que é comum, é pertencente ao mundo, não condiz com o Evangelho. O que nós aprendemos
com boa intenção de nossos pais, não é o Evangelho. E agora, a nossa alma, ela passou a ficar doente. O espírito estava morto, a alma ficou doente. Sabe, a sua alma ela é constituída com mente, vontade e emoções. Quando o homem está sem Deus, ele tem uma mente confusa, uma mente embaralhada, uma mente que é suja, que sempre quer tirar vantagem sobre as pessoas, que tem um ego inflado, ele tem uma mente poluída, ele tem uma vontade fraca para com Deus, ele tem suas emoções abaladas. Uma hora ele está muito alegre, outra hora ele está depressivo, suas emoções não são equilibradas, vive uma angústia, um vazio profundo. Isso é consequência de uma alma caída, degenerada, de uma alma que foi transformada por causa do pecado. Mas a salvação, ela inclui também a transformação da nossa alma. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não devemos entrar na forma deste mundo. Essa água, ela entra na forma deste copo. Essa taça, na verdade, tem alguns detalhes. A água vai ter a mesma forma que a taça. Nós não devemos ser parecidos com o mundo, falar como o mundo fala, mas ser transformados pela renovação da nossa mente, que faz parte da alma. E quanto mais nós transformamos a nossa mente lendo a palavra de Deus, para que a verdade entre e as mentiras, os aprendizados errados saiam, nossa mente será renovada. Aí então nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a salvação, ela aconteceu no nosso espírito um dia, em um momento, mas agora a nossa alma, ela está sendo transformada até que Jesus volte. Amém? Ou até que Ele nos leve. Então, por isso tem muitos tipos de crentes. Tem crentes que nasceram do Espírito, mas a alma não foi transformada. São crentes imaturos. São pessoas que ainda andam para lá e para cá, são donas dos seus próprios narizes. Como diz, o Senhor não governa elas. Elas que decidem tudo. Elas que controlam a sua vida. Mas aquele que a alma está sendo transformada, ele anda pelo Espírito. É o Espírito que o conduz. É o Espírito que guia em todo momento. Por isso que tem níveis de maturidade espiritual. Aleluia. Para que o propósito de Deus é até que você seja parecido com Jesus. Quantos querem ser parecido com Jesus? Mas no futuro acontecerá uma outra salvação, que é a salvação do nosso corpo. É por isso que lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus disse que a nossa carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Um opõe-se ao outro para que nós não fazemos o que queremos. Aí tem os frutos do Espírito: amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Esses são os frutos do Espírito. Mas também há os frutos da carne, que é inimizade, contenda, porfia, discórdias, brigas, heresias, facções, avareza, que é idolatria, mentiras e por aí vai. A lista é grande. E coisa semelhante a estas, que eu declaro e vos declarei, diz o apóstolo Paulo, que tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Agora, aquele que é cheio do Espírito, ele nega-se a si mesmo e a sua carne, e o seu Espírito agora passa a governá-lo. Deus tratou com o seu Espírito, ressuscitando ele, morando dentro dele. Deus está transformando a sua alma dia após dia, mudando o seu caráter, mudando a sua forma de pensar, mudando o seu estilo de vida através da palavra, através das aflições e problemas. Mas o nosso corpo só será transformado lá na glória. Vai chegar um tempo
que não haverá mais pecado e nem tentação, porque nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus, um corpo glorificado. Aleluia! Então percebe que Jesus falou para Nicodemos: importa você nascer de novo. E esse nascimento acontece no espírito, na alma e acontecerá no corpo. Porque se não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. E aí Nicodemos, uma visão natural, ele pensa: como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe sendo velho e nascer de novo? Olha, como é que não compreendia e não sabia o que era novo nascimento. Tem quantas pessoas querendo agradar a Deus, mas nunca nasceu de novo. Nunca tiveram uma experiência com Jesus. Não importa o quão religioso seja alguém, se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Aleluia! E o novo nascimento, como diz Jesus, ele é nascer do Espírito e nascer da água. Se não nascer do Espírito e da água, não entrará no reino. Então o batismo, quando nós imergimos na água, nós morremos para nós mesmos. Morremos para os nossos pecados, morremos para o mundo. Mas quando nós submergimos, nós estamos nascendo de novo. Aleluia! E a palavra de Deus diz, como diz Romanos, capítulo 8, versículo 28, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não haverá mais nenhuma condenação. Porque quem nasceu de novo, todos os seus pecados passados foram apagados. E o Senhor disse que Ele já lançou no mar do esquecimento. Não existe mais pecado aos olhos de Deus. Para aquele que nasceu de novo, ele foi perdoado pelos pecados que ele cometeu no passado, cometeu agora por acidente, e os pecados que ele vai cometer ainda por acidente. Todos os nossos pecados é perdoado. Aleluia! É por isso que podemos entrar nos céus. Ninguém poderia entrar se não for através do sangue de Jesus. Ele morreu para que nós tivemos vida. Ele foi maldito no madeiro para que nós sejamos abençoados. Ele morreu, nós morremos com Ele. Mas como diz em Colossenses 3, versículo 1 em diante, se nós que fomos ressuscitados com Cristo, buscais as coisas que são de cima e não da terra, porque nós morremos. Ou seja, morremos aonde? No batismo. Porque nós morremos. Pensar nas coisas do alto e não daqui, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E fala assim: porque Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, nós também manifestaremos com Ele em glória. Aleluia! Deus nos colocou dentro de Cristo. Quando Deus olha Jesus, Ele nos vê. Quando Deus te vê, Ele vê Jesus. Porque nós tornamos um só com Ele. Como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. Uau. Amém? Aquele que se uniu ao Senhor tornou-se um só espírito com Ele. Você e Jesus passou a ser um só aos olhos de Deus. Uau! Isso é um grande mistério da salvação e da vida eterna, que só Jesus pode fazer, amém? Glória a Deus! Em João capítulo 4, versículo 24, o Senhor diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adoram em Espírito e verdade. Ele disse isso para a mulher samaritana. Uma mulher samaritana, quando estava perguntando Jesus, dizendo: Jesus, os samaritanos dizem que o lugar de adorar é no monte, vocês judeus dizem que é no templo, onde deve se adorar? E Jesus disse: está chegando a hora, e esta é a hora, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então aqueles que é nascido de novo, eles passam a ser agora um adorador. Alguns irmãos, sabe, não têm discernimento disso. Eu fico um pouco pensativo sobre este assunto. Nós que nascemos de novo, como diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 8,
Ele fala assim, que tudo que é louvor, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, que isto ocupe nosso pensamento. Se algum louvor há, se algum cântico existe, que isto ocupe a nossa mente. O que nós estamos deixando entrar em nossos pensamentos? O que nós temos cantado por aí no dia a dia? Nós temos cantado louvores, nós temos cantado músicas seculares. Ah, mas isso é lei. Não, isso é princípio de vida ou morte. Não há lei para que impeça você comer comida do lixo. Nem lei natural e nem lei da palavra de Deus. Não há nenhuma cláusula no Código Penal, né, que é proibido, é crime comer comida do lixo. Nem na Bíblia e nem no Código Civil. Mas as pessoas, você sabe, se você comer comida do lixo, você vai passar mal. Você vai ficar doente espiritualmente. Assim também não há lei dizendo que o que é do mundo, o que não é. Não é lei ouvir música cristã e músicas seculares. Mas um é lixo e um é alimento. De qual que eu vou me alimentar? O que eu tenho alimentado os meus olhos? Então nem tudo é lei e graça. É questão de vida ou morte. A morte ela é sutil. Mas o Senhor está procurando aqueles que têm um coração inclinado a Ele, que adora em espírito e em verdade. Sabe qual que é o verdadeiro adorador? Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que nasceram de novo. Porque muitos adoram aqueles que ouviram falar, outros adoram a realidade dele. Vou dar um exemplo. Se alguém me pedir para falar alguns minutos características positivas da minha esposa, eu vou conseguir falar bastante, porque eu conheço-a bem. Eu vou falar todas as suas características, que são muitas, os seus pontos positivos, que são a maioria. Mas se eu for falar de alguém que eu não conheço bem, eu não vou conseguir falar muito coisas boas dele, e nem mais, porque eu não conheço. Não é verdade? Assim também, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais eu vou poder louvar. Louvar é dar bom testemunho, falar características dele. Louvar é falar quem Deus é, o que Deus é para você. Se alguém tem dificuldade de falar o que Deus é talvez não nasceu de novo. Mas se alguém consegue falar quem Deus é, o que Deus é para mim, Deus está procurando adoradores que adoram com todo o seu coração. Aleluia! Porque Deus é um espírito. E nós só adoramos em espírito. Para adorar a Deus é necessário ser cheio do Espírito. E na verdade só é cheio do Espírito quando adora a Deus. Aleluia! Quanto mais você adorar o Senhor, mais cheio você será. E é por isso, como diz a palavra do Senhor em Efésios 5,18, que não embriagueis com vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, cantando ao Senhor, salmodiando em vosso coração, com cânticos espirituais, hinos espirituais. Então você é cheio do Espírito, adorando, falando. Quantos querem ser cheios do Espírito? Que haja sempre em seus lábios louvor, que haja sempre na sua mente adoração, aleluia. Quanto mais você adorá-lo, mais transformado a imagem dele você será. Quanto mais você louvar a Deus, mais transformado e cheio de alegria e de vida você será. Quantos crentes que têm andado hoje angustiados, vazios? Tem pessoas que elas estão desanimadas, frias espiritualmente. Parece que o coração delas está um coração de gelo. Já tem meses, semanas que não conseguem adorar Jesus, que não conseguem ter prazer na palavra, mas ainda o orgulho é muito grande. Corre para Jesus logo. Para que ficar vivendo uma vida longe dele? Se mutilando na sua alma, se prejudicando. Mais do que um peixe, ele não pode viver fora d'água, nós não podemos viver sem Jesus. Sabe quem que sofre mais? O crente frio, desanimado, sofre mais do que aqueles que não conhecem a Deus. Porque uma vez que nós experimentamos do pão da vida, se nós voltarmos a comer comida do lixo,
nós vamos sofrer duplamente. Uma por causa da acusação, uma porque a nossa alma, ela anseia pelas águas da vida. Uma vez que você é salvo, você não consegue mais viver sem Jesus. Não há alegria sem Ele. O Senhor está de braços abertos para você correr para Ele em nome de Jesus. Aleluia. Quantos creem nisso? Sabe, queridos, em Gálatas 6,15 fala que não há de fato nada que pode trazer alegria no nosso coração a não ser a presença de Deus. Nada pode trazer paz para nós a não ser a presença de Deus em nossas vidas. Estou terminando. 1 Coríntios 2,14 disse: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nicodemos era um homem natural, e quando ele ouviu que Jesus disse que tem que nascer de novo, ele disse: é loucura isso, eu não compreendo. Como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer a segunda vez? Mas quem é nascido da carne, do ventre materno, ele é carne, ele é comum, ele é perdido. Mas quem nasce do Espírito, ele é Espírito e terá a vida eterna. Aleluia. Quanto mais cheio do Espírito você for, mais discernimento, mais conhecimento das verdades que estão ao seu redor você vai ter. Quanto mais cheio de Espírito você for, mais esclarecido e lúcido você será. Seus olhos serão abertos e você vai compreender as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você vai perceber as coisas que estão acontecendo com você. Você vai ter discernimento espiritual para ligar uma coisa com a outra espiritualmente e perceber que o mundo espiritual é uma realidade, é real. Que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Porque agora nós estamos vivos de fato, nós estávamos mortos. É por isso que a vida passa a ter sentido depois que nascemos de novo. É por isso que agora tudo se esclarece, tudo se torna prazeroso, porque estávamos mortos, mas agora temos vida. Amém, aleluia. João, mais para frente em Efésios 6,18, o Senhor diz também: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós devemos orar sem cessar no nosso espírito. A maior dádiva que nós temos, o maior presente é a oração. Aquele que nasce de novo, a oração faz parte agora do seu dia a dia. Na verdade, a oração e a palavra se tornam o seu alimento. Assim como a criança acabou de nascer e precisa do leite materno, ela cresce um pouquinho, começa a comer papinha, não é verdade? Depois vai crescendo ainda mais, já começa a comer uma comida mais sólida, até que está correndo para lá e para cá, já comendo qualquer tipo de comida. Brincadeira, o nutricionista acha ruim comigo. Comidas saudáveis, aleluia. Assim também somos nós espiritualmente. Tem pessoas que até nasceram de novo, mas não desenvolveram a sua salvação. Nasceram do Espírito, mas continuam comendo lixo todos os dias. Por não orarem e por não ler a Bíblia, não é alimentado e não desenvolve, não cresce. Tem 10 anos de crente, mas é 10 anos como um bebê espiritual, sendo que já poderia ser pai na fé. Adultos que pregam para outros, que ensinam a outros, que levam a outras pessoas a Jesus, são líderes. 10 anos de crente, mas ainda é um bebê espiritual, porque não tem comido a comida apropriada. Então, Carla, o seu alimento já não hoje, mas quando você nasceu de novo. E a Carla não se converteu hoje no batismo, já tem um tempo. Só que agora ela decidiu publicamente. Na verdade já tinha decidido há mais tempo, né?
nós que postergamos o seu batismo. Mas ela decidiu a entregar a sua vida a Jesus. E aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, a oração é prazerosa. A oração não é lei, a oração não é cansaço, a oração não é difícil. Olha, presta bem atenção, eu vou terminar com isso. O diabo tem colocado na mente e no coração de muitas pessoas, olha para cá. Pega o seu balão e olha para cá. Aleluia. Já pegou o seu balão? Então olha para cá agora. O diabo tem colocado na mente das pessoas que orar é um fardo, que a palavra é um fardo. Enquanto isso, elas estão vivendo enganadas. E cada dia mais estão se afundando na tristeza. Estão afundando na angústia. Estão afundando no vazio. Chega um tempo, a vida perde o sentido. Mas o Senhor diz: vinde a mim, você está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Você que já tem muito tempo que não se lança na intimidade com Jesus. Você que tem muito tempo que não fecha a porta do seu quarto, não tem tempo a sós com Ele. Você que já tem muito tempo que não tem prazer mais de abrir a Bíblia e ficar ali por minutos, até por horas, lendo e orando. Você precisa hoje mesmo correr para os braços do Senhor, para que haja refrigério no seu coração, para que haja alegria na sua alma. Deus tem uma vida leve para você. Deus tem uma vida alegre para você, no descanso. Para que você acorde pela manhã, não importa se é segunda, você acorde cheio de alegria, de vida, de descanso. É a vida de Deus fluindo na sua vida. É os rios transbordando. Deus está te chamando para obras maiores. Deus está te chamando para níveis mais profundos. Por isso que Ele diz em Jeremias 29:13: clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe. Como também diz em Jeremias 33:3: buscar-me-eis e achareis, quando vós me buscar de todo o coração. Se você o buscar de todo o coração, você o encontra. Se você clamá-lo com todo o seu coração, você vai encontrar alegria de novo. Deus quer restituir a unção em você. Deus quer restituir o fervor no seu coração. Ele quer trazer de volta um coração aquecido, olhos molhados, um coração em chama, renovar visões, renovar sonhos, renovar a unção e dons na sua vida. Deus está te chamando hoje para ser usado de uma maneira extraordinária. Quantos atendem o chamado de Deus? Fique de pé em nome de Jesus. Carla, você aceita o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador? Sim. E, mediante a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia! Glória a Deus!